Meu nome é Ana e tenho 27 anos. Nos últimos 2 anos, tenho morado com meus pais e minha irmã mais nova, mas não foi por escolha. Deixe-me contar como cheguei a essa situação. Depois que me formei na faculdade, fiquei empolgada para começar minha vida independente. Encontrei um apartamento pequeno, que cabia no meu orçamento com o salário inicial, e me mudei da casa dos meus pais. Não era nada luxuoso, apenas um kitnet em um prédio antigo, mas era meu. Bom, alugado, mas você entende o que quero dizer. Meu sonho era juntar dinheiro suficiente para, um dia, comprar minha própria casa. Então, comecei a viver de forma bem econômica. Preparava marmitas para levar ao trabalho. Saía para comer fora no máximo uma vez por mês. Fazia compras em brechós e dirigia meu velho Honda Civic, que eu tinha desde a faculdade. Nada glamouroso, mas eu sentia orgulho de ver minha poupança crescer mês após mês. Minha irmã, Lily, era o completo oposto de mim, 6 anos mais nova. Tinha apenas 17 anos quando me mudei. Sem dúvida, era a queridinha da família. Mamãe e papai davam tudo o que ela queria. Roupas de grife, o iPhone mais recente, maquiagem caríssima. Eles até deixavam ela pegar emprestado o carro mais novo sempre que quisesse. Toda vez que eu ia jantar com eles aos domingos, Lily fazia questão de exibir qualquer coisa nova que tivesse ganhado naquela semana. Ana, olha minha nova bolsa da Gucci. Não é linda? Ela gritava, sabendo muito bem que eu jamais poderia pagar por algo assim. Ah, esse é o mesmo suéter que você estava usando nas fotos do Facebook de 3 anos atrás? Eu tentava ignorar os comentários dela. Ainda tá em bom estado. Por que eu trocaria? Eu pensava. Porque tá fora de moda. Nossa, Ana, você se veste como uma vovó. Lily dizia, rindo e olhando para nossos pais, esperando aprovação. Mamãe e papai nunca diziam nada quando ela agia assim. Só sorriam de forma indulgente ou mudavam de assunto. Acho que achavam que era só uma provocação inofensiva. Durante esses anos, trabalhei duro no meu emprego em marketing e continuei economizando. Aprendi novas habilidades. Fui promovida e realmente estava construindo uma vida para mim. Tinha um círculo pequeno de amigos próximos, embora não fizéssemos nada muito caro. Nos divertíamos bastante noites de cinema em casa, trilhas aos fins de semana, cafés e boas conversas. Eu estava feliz. Mas, pouco depois do meu aniversário de 25 anos, tudo mudou. Cheguei para o jantar de domingo e, na hora, percebi que algo estava errado. O papai estava estranhamente calado, e os olhos da mamãe estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Lily também estava mais contida que o normal, mexendo no celular sem exibir nada novo. Sentamos para jantar, e o clima na mesa estava pesado. Dava para sentir a tensão no ar. Finalmente, papai pigarreou. Ana, precisamos conversar com você sobre uma coisa importante, disse ele, com a voz séria e tensa. Mamãe esticou a mão e segurou a dele com força. Seu pai perdeu o emprego na semana passada. A empresa está fazendo cortes e demitiram todo o departamento dele. Larguei o garfo. Sinto muito, pai, isso é terrível. Mamãe começou a torcer o guardanapo entre os dedos, nervosa. A questão, Ana, é que a gente não sabe como vai conseguir se virar financeiramente. A mensalidade da faculdade da Lily começa no mês que vem, e ainda tem a hipoteca, o carro, as contas. Os 3 olharam para mim. Antes mesmo que dissessem qualquer coisa, eu já sabia o que veria. Ana, disse mamãe, com os olhos cheios de lágrimas, detestamos pedir isso, mas estamos desesperados. Você consideraria voltar para casa por um tempo, só até seu pai conseguir um novo emprego? Se você pudesse ajudar com as despesas da casa, conseguiríamos manter as mensalidades da Lily e continuar morando aqui. Foi como levar um soco no estômago. Voltar para casa, abrir mão da minha independência, pausar meus planos de poupança. Mas, ao olhar para os rostos deles, tão angustiados, eu simplesmente não conseguia dizer não. De quanto vocês precisariam por mês? Perguntei, já me despedindo mentalmente do meu apartamento. Uns $800 cobririam a mensalidade da Lily e ajudariam nas contas, calculou mamãe, sem hesitar. Isso era quase tudo que eu conseguia guardar por mês, mas eles eram minha família, e precisavam de mim. Tá certo, eu disse, depois de um momento, vou avisar no meu prédio esta semana. Mamãe começou a chorar e me abraçou com força. Você está nos salvando. Ana, está salvando essa família de verdade. Papai parecia aliviado e grato. Não vai demorar, princesa,
É só até eu me recuperar. Até Lily parecia emocionada. Obrigada, Ana. Eu não sei o que faria se não pudesse ir para a faculdade com os meus amigos. 2 semanas depois, eu estava de volta ao meu antigo quarto de infância. Ou melhor, o que costumava ser meu quarto. Depois que me mudei, Lily transformou o espaço em um closet para o guarda-roupa em constante crescimento dela. Agora, as roupas tinham sido tiradas às pressas, embora o armário ainda estivesse lotado de peças extras. O quarto parecia menor do que eu lembrava, com as paredes azul claro e a cama de solteiro. Tive que colocar a maior parte dos meus móveis em um depósito. Naquela primeira noite, deitada na minha velha cama, tentei me consolar com a ideia de que aquilo tudo era apenas temporário. Achei que papai logo encontraria um emprego e que, em pouco tempo, eu estaria sozinha de novo. Mal sabia o quanto estava enganada e o quão rápido tudo mudaria depois que voltei a morar com meus pais. Os primeiros meses de volta à casa deles até que foram bons. Mamãe preparava jantares especiais para me agradecer, e papai sempre dava tapinhas no meu ombro, dizendo: "Você é uma salvadora, Ana." Configurei transferências automáticas para mandar $800 para a conta da minha mãe no primeiro dia de cada mês. Era um baque doloroso na minha conta bancária, mas eu repetia para mim mesma: é pela família. Depois de uns 3 meses, papai finalmente conseguiu um novo emprego. Comemoramos com champanhe naquela noite. Então, acho que posso começar a procurar meu próprio lugar de novo, falei, esperançosa, esperando ouvir um claro como resposta. Mas o sorriso da mamãe sumiu. Bem, a questão, Ana, é que o salário novo do seu pai não é o que esperávamos. Papai continuou olhando fixamente para o prato. É quase metade do que eu ganhava antes, ele disse, num tom baixo. Ainda precisamos da sua ajuda, completou mamãe, segurando minha mão. Só mais um tempinho, murmurei, engolindo a decepção. Família vem em primeiro lugar, certo? Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. A gratidão que eu sentia nos primeiros dias foi sumindo. Pequenos comentários começaram a surgir. Ana, você precisa mesmo ficar 40 minutos no banheiro todas as noites? Reclamou mamãe uma noite. É um desperdício. Você não é a única que mora aqui, sabe? Meu banho noturno era meu único luxo, um momento para relaxar. Deitar na banheira com água quente e ler um livro. Reduzi para 20 minutos. Depois vieram as refeições. Mamãe costumava preparar minha lasanha favorita pelo menos uma vez por mês. Agora só faz os pratos preferidos da Lily: frango à parmegiana, legumes refogados, saladas elaboradas com ingredientes que eu nem gosto. Pequenas coisas continuavam se acumulando, compras extras para os lanchinhos da Lily, papai me pedindo $40 para gasolina até o dia do pagamento, mamãe precisando de $100 para cortar o cabelo porque o cartão não passou, nunca vi nenhum centavo de volta. Enquanto isso, Lily continuava aparecendo com coisas novas: um par de sapatos caríssimos, uma mochila de marca, um Sartwatch. De onde você está tirando dinheiro para tudo isso? Perguntei um dia, depois que ela chegou em casa cheia de sacolas. Cuida da sua vida, ela rebateu. Seca, só porque você escolheu viver como uma pobretona, não quer dizer que eu tenha que fazer o mesmo. Eu deveria ter insistido, pressionado, mas deixei passar. Grande erro. Numa sexta-feira à noite, cheguei em casa exausta depois de uma semana puxada. Meu chefe me passou um projeto de emergência de última hora, e precisei ficar até tarde para entregar tudo. Tudo que eu queria era um banho e minha cama. Em vez disso, encontrei Lily me esperando, praticamente pulando de empolgação. Até que enfim, preciso de $700, disse ela direto, sem nem me cumprimentar. É para uma viagem com meus amigos no próximo fim de semana. Vamos passar 3 dias na praia. Todo mundo já pagou a parte deles. E você acha mesmo que eu vou simplesmente te dar $700? Perguntei, incrédula. O sorriso dela sumiu na hora. Por que não? Ela retrucou. Não é como se você gastasse com mais alguma coisa. É você quem paga os $800 por mês para manter esta casa funcionando. Eu explodi. Eu não tenho dinheiro sobrando para bancar suas viagens à praia? Gritei. Meu Deus, você é tão mimada, ela bufou. É só dinheiro. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Anos de frustração vieram à tona como uma avalanche. Não, não é só dinheiro. Minha voz subiu. É o meu dinheiro. Dinheiro que eu suo para ganhar, trabalhando 50 horas por semana.
Talvez se você tivesse conseguido um emprego na faculdade, como eu fiz, em vez de ficar sugando todo mundo, entenderia o valor real do que está pedindo. Os olhos dela se arregalaram. Eu tenho aulas, não tenho tempo para trabalhar. Eu também tinha, trabalhava 20 horas por semana enquanto fazia curso integral. Retruquei, você é só preguiçosa e arrogante. O rosto de Lily se contorceu e ela começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços altos, teatrais, que ecoaram pela casa inteira. Em segundos, mamãe e papai surgiram na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou mamãe, já passando o braço ao redor da Lily. A Ana me chamou de preguiçosa, e metida Lily choramingou, enterrando o rosto no ombro da nossa mãe. Ela disse coisas horríveis para mim. Papai virou-se para mim, com o rosto carregado de desaprovação. É verdade isso? Ela me pediu $700 para uma viagem de fim de semana com os amigos, expliquei, tentando manter a calma. Eu disse não, e sim, falei que talvez fosse hora de ela conseguir um emprego em vez de esperar que todo mundo financie o estilo de vida dela. Como você se atreve a falar com sua irmã desse jeito? E dentro da nossa casa? Mamãe rebateu, com a voz dura. Nossa casa? Eu disse, olhando diretamente para ela. A casa que eu estou ajudando a sustentar? O rosto da mamãe ficou vermelho como um tomate. Aí está, toda vez que alguém discorda de você, você joga seu dinheiro na nossa cara. Olhei de um para o outro, os rostos irritados dos meus pais, o olhar satisfeito da Lily, escondido atrás das lágrimas falsas. Eles não conseguiam ou não queriam enxergar o que realmente estava acontecendo. Tá bom, falei, firme, vou pro meu quarto. Subi, fechei a porta e me sentei na beirada da cama, tremendo de raiva e decepção. Aquilo não era o que uma família deveria ser. Aquilo parecia exploração. Naquela noite, tudo mudou, foi o ponto de virada. Depois disso, comecei a prestar mais atenção no que realmente acontecia naquela casa. Nas sextas-feiras, mamãe, papai e Lily diziam que iam visitar a tia ou participar de eventos da escola, mas eu encontrava recibos de restaurantes caros na lavanderia, lugares onde eu nunca tive dinheiro para comer. O armário da Lily continuava a se encher de roupas novas. Ela ganhou um MacBook para a escola, depois, uma câmera profissional para aula de fotografia. Enquanto isso, eu ainda dirigia meu carro de 10 anos, e minhas roupas, eu só as trocava quando literalmente começavam a rasgar. 6 meses se passaram assim, depois 1 ano, e então 18 meses. Toda vez que eu mencionava a possibilidade de sair de casa, surgia uma nova crise financeira que me fazia adiar os planos. O carro do papai precisava de conserto, o telhado começou a vazar, a mensalidade da Lily aumentou. Eu me sentia preso numa situação sem fim à vista. Meu sonho de ter minha própria casa parecia cada vez mais distante. E o pior era que minha família já nem demonstrava gratidão. Me tratavam como um caixa eletrônico que, de vez em quando, ainda atrapalhava o uso do banheiro. Já haviam se passado quase 2 anos desde que voltei a morar com meus pais. Minha conta poupança, que antes crescia mês a mês, estagnou completamente. Sempre que eu lembrava o quanto ainda faltava para alcançar meu objetivo, sentia um aperto no peito. A tensão dentro de casa só aumentava. Comecei a fazer hora extra só para evitar voltar. Às vezes, eu ficava no carro, no estacionamento do trabalho, só olhando anúncios de apartamentos no celular, sabendo que não podia pagar por nenhum deles. Enquanto isso, continuava transferindo religiosamente $800 todo mês para meus pais. Então chegou o dia que mudou tudo. Cheguei em casa depois do trabalho e encontrei meus pais e a Lily sentados em volta da mesa da cozinha, olhando animadamente para o laptop da mamãe. Estavam rindo e conversando, mas tudo parou quando eu entrei. O que está acontecendo? Perguntei, largando minha bolsa no chão. Meu aniversário seria dali a 1 semana. Por um momento, pensei, vai ver, eles estão planejando uma surpresa para mim. Papai pigarreou. Se você precisa saber, estamos planejando uma viagem em família. Meu coração até se animou um pouco. Ah, isso parece ótimo. A gente podia passar o fim de semana juntos, no meu aniversário, talvez? Um silêncio desconfortável se instalou. Lily riu, aquela risadinha sarcástica que ela sempre tinha quando era criança e sabia algo que eu não sabia. Não com você, ela disse. Só nós 3. Vamos para Cancún daqui a 2 semanas. Fiquei encarando eles,
esperando que alguém dissesse que era brincadeira. Mas ninguém disse nada. Vocês vão viajar pro México, sem mim? Perguntei, tentando processar. Você tem que trabalhar, querida, disse mamãe, como se fosse a explicação mais óbvia do mundo. Achamos que você não conseguiria folga. Vocês nem perguntaram. Minha voz começou a subir. E desde quando a gente pode pagar férias internacionais? Achei que o dinheiro estava apertado. Lily revirou os olhos. Ai, Ana, não exagera. Eu mereço essa viagem. Tenho me esforçado tanto na faculdade. Você merece? Repeti, incrédula. E eu tô trabalhando sem parar, sustentando essa casa há 2 anos, mandando quase $2.000 por mês. Lá vem ela de novo, murmurou papai, cruzando os braços, sempre jogando na cara. Não é jogar na cara, gritei. É fato, eu sou quem tá bancando tudo aqui, e vocês planejam uma viagem de luxo pra praia, sem mim? Mamãe levou a mão ao peito daquele jeito dramático que ela sempre fazia quando queria virar a vítima. Abaixe esse tom nesta casa, mocinha, disse minha mãe com firmeza. Não vamos ficar nos sentindo culpados por dinheiro o tempo todo por sua causa. Não se trata de culpa, respondi, sentindo meu corpo tremer de raiva. É uma questão de justiça básica. Como vocês podem achar que isso é aceitável? Se você ganhasse mais, também poderia pagar por férias, disse meu pai, frio como gelo. Aquilo foi a gota d'água. Algo dentro de mim se partiu. Me virei e fui direto para o meu quarto, batendo a porta com força. Sentei na cama e chorei. Não só pelas férias, mas porque, pela primeira vez, enxerguei minha família com clareza. Eles não me amavam do mesmo jeito que eu os amava. Para eles, eu era apenas uma fonte de recursos, um banco ambulante. Na semana seguinte, quase não trocamos palavras. Eles não mencionaram mais a viagem, e eu não falei sobre sair de casa. Meu aniversário se aproximava, e apesar de tudo, uma parte pequena, quase tola de mim ainda esperava que, ao menos, se lembrassem da data. O dia chegou, eu estava completando 27 anos. Na manhã do meu aniversário, saí para o trabalho e ninguém disse uma palavra. Sem cartão, sem feliz aniversário, sem sequer um olhar. Não era exatamente uma surpresa, mas ainda assim, doeu. Depois do expediente, parei no supermercado e comprei um bolinho de chocolate simples, com feliz aniversário escrito em glacê. Nada demais, mas imaginei que poderíamos ao menos dividir uma fatia juntos, mesmo com o clima ruim. Quando entrei pela porta de casa, fiquei surpresa ao ver minha mãe, meu pai e Lily sentados à mesa da sala de jantar. Estavam todos arrumados, e sobre a mesa havia uma grande caixa de presente, embrulhada com um laço bonito. Olha só quem chegou, disse minha mãe com um sorriso que não alcançou os olhos, a aniversariante. Comprei um bolinho pra gente, falei, tentando quebrar o gelo, colocando o doce na mesa. Não precisava ter se dado ao trabalho, disse Lily, olhando o bolo com desprezo. Meus olhos foram para a caixa. O que é isso? Papai empurrou o presente na minha direção. Seu presente de aniversário. Vai, abre. Por um instante, senti um fio de esperança. Talvez eles se importassem. Afinal, talvez tivessem economizado para me dar algo especial, só uma vez. Desamarrei o laço, levantei a tampa da caixa. Dentro havia uma mala nova, chique, elegante, cheia de compartimentos. Uau, parece bem bacana, disse, confusa. Eles nunca me deram nada tão caro antes. Vamos viajar juntos, então? Todos começaram a rir. Mas não era uma risada alegre, era cruel. De certo modo, sim, disse papai, sarcástico. Mamãe se inclinou, com o rosto sério. Queremos que você coloque suas coisas nessa mala, e saia da nossa casa, amanhã de manhã. Fiquei paralisada. O quê? Estamos te expulsando, disse Lily, quase saltitante. Vou transformar seu quarto de novo no meu closet. Eu não entendo, gaguejei. Por que agora? Porque estamos cansados da sua atitude, respondeu papai. Cansado de você ficar jogando na nossa cara que nos ajuda financeiramente. Antes que eu pudesse retrucar, mamãe levantou a mão, interrompendo. De qualquer forma, não precisamos mais do seu dinheiro. Seu pai foi promovido há 6 meses. Ele está ganhando bem há algum tempo. Só não contamos para você. Então, vocês mentiram para mim? Minha voz saiu num sussurro. Eu não conseguia respirar direito. Continuaram pegando meu dinheiro mesmo sem precisar? Papai deu de ombros.
indiferente. Considere isso uma retribuição por todos os anos em que cuidamos de você, disse meu pai. Olhei para cada um deles. Rostos presunçosos, sem um pingo de arrependimento. Cruéis. Aquelas pessoas não eram minha família, eram estranhos. Sem dizer uma palavra, levantei e fui para o meu quarto. Não chorei. Não gritei. Senti apenas uma estranha sensação de clareza. Aquele aniversário, de alguma forma, foi um presente. Me mostrou exatamente quem eram aquelas pessoas. E me deu a certeza de que eu precisava me afastar deles, para sempre. Não desci para comer o bolo. Ouvi as risadas vindo lá de baixo, provavelmente comendo o bolo que eu mesma comprei. Fiquei deitada, olhando para o teto, tentando decidir meu próximo passo. Na manhã seguinte, coloquei tudo que tinha na mala nova e em algumas caixas. Não demorou muito. Em 2 anos morando ali, não acumulei quase nada. Meus pais e Lily ainda estavam dormindo quando chamei um Uber. Levei comigo minhas coisas e fui direto para um albergue próximo. Era simples, um quarto pequeno com 4 beliches, banheiros coletivos e uma cozinha comunitária. Mas quando me sentei no beliche de baixo, o que me foi designado, senti algo que não sentia havia muito tempo: liberdade. A primeira semana passou como um borrão. Encontrei um estúdio minúsculo que cabia no meu orçamento. Assinei o contrato e paguei o depósito. Era menor do que o primeiro apartamento que tive depois da faculdade. Mal cabia uma cama e uma pequena cozinha. Mas era meu. Meu espaço. Ninguém podia me expulsar dali por capricho. Montar o apartamento foi fácil, eu quase não tinha coisas. Comprei tudo de segunda mão: uma cama, uma escrivaninha, uma mesinha com 2 cadeiras. E a cada item que eu colocava naquele espaço, sentia que estava recuperando a mim mesma. O primeiro mês passou sem nenhuma notícia da minha família. Bloqueei os números deles, mas ainda olhava meu e-mail regularmente por causa do trabalho. Me dediquei mais do que nunca. Me voluntariei para projetos extras. Fiquei até mais tarde. Meu chefe notou e sugeriu que uma promoção poderia vir em breve. Com isso, comecei a reconstruir minhas economias. Sem os $1, 800 que antes eu enviava todo mês, me surpreendi com a velocidade com que minha conta crescia. Continuei vivendo com simplicidade. Alguns hábitos são difíceis de largar. Mas, agora, era por escolha minha escolha. Para comemorar meu primeiro mês de liberdade, me dei de presente um jantar agradável. Sozinha. Pela primeira vez, isso não doeu. Mais 4 meses se passaram. Consegui a promoção junto com um aumento justo. Comecei a pesquisar programas para compradores de primeira casa. Talvez aquele sonho não estivesse tão distante quanto parecia. Então, exatamente 6 meses após o aniversário em que fui expulsa, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Algo dentro de mim disse para atender. Alô? Oi, Ana, aqui é a mamãe. Meu estômago virou. A voz dela tinha aquele tom enjoativo de doçura que só aparecia quando ela queria alguma coisa. O que você quer? Perguntei, sem rodeios. Não fique assim, querida. Estou ligando porque precisamos conversar. Você pode vir aqui em casa? É importante. Não respondi com firmeza. O que você tiver para dizer, pode dizer agora. Houve uma pausa. Quase dava para ouvir ela pensando no próximo passo. Tudo bem, suspirou, de forma exagerada. Seu pai perdeu o emprego de novo. Teve outra rodada de demissões, e desta vez ele foi incluído. Que pena, falei, mantendo a voz neutra, sem emoção. Ele está procurando, claro, mas o mercado está horrível agora, ela continuou. As contas estão se acumulando. Estamos atrasados com os pagamentos. O banco está ameaçando tomar a casa. Esperei em silêncio. Sabia que o pedido viria a seguir. Precisamos da sua ajuda, Ana, ela finalmente disse. Queremos que você volte a morar aqui e nos ajude com as contas, como antes. Eu ri, não consegui me conter. A ousadia era inacreditável. Você só pode estar brincando, né? Depois de me expulsar de casa no meu aniversário? Depois de mentirem por meses e ficarem com o meu dinheiro mesmo sem precisarem? A gente errou, disse minha mãe, apressada. Estávamos sob pressão, estressados com outras coisas. Você conhece o temperamento do seu pai. Todo mundo fala coisas que não quer de vez em quando. Não, eu não vou voltar. Nem agora, nem nunca. Mas nós somos sua família, ela insistiu. Precisamos de você. Vocês deviam ter pensado nisso antes de me tratarem como lixo por 2 anos.
Adeus, mãe. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minutos depois, meu telefone começou a explodir de chamadas dos meus pais e da Lily. Bloqueei os novos números e voltei a preparar meu jantar. Nos dias seguintes, tentaram de tudo, e-mails implorando por ajuda, mensagens de números desconhecidos que ainda não tinha bloqueado. Até uma carta escrita à mão apareceu enfiada por baixo da porta do meu apartamento, o que foi especialmente assustador, já que eu nunca dei meu endereço. Ignorei tudo. Eles já tinham levado demais da minha vida. 2 semanas depois daquela primeira ligação, recebi um e-mail de alguém que se dizia advogado deles. A mensagem era formal, com um tom ameaçador. Meus pais estavam exigindo que eu pagasse $24,000 pelos 2 anos em que morei com eles, alegando que eu era uma hóspede pagante, no valor de $1,000 por mês. Quase apaguei o e-mail, achando que era mais uma tática de intimidação, mas algo no cabeçalho e na assinatura parecia legítimo. Fiz uma rápida busca no Google e confirmei, o advogado existia de verdade. Entrei em pânico. Imediatamente procurei o James, um amigo da faculdade que virou advogado. Nos encontramos para um café no fim de semana e mostrei o e-mail. Eles estão blefando, disse ele, depois de ler. Isso é assédio, não é um processo legal legítimo. Você pode me ajudar a responder? Melhor que isso, ele sorriu. Eu mesmo vou responder oficialmente por você, sem cobrar nada. James redigiu a resposta no mesmo dia. A carta era perfeita profissional, mas devastadora. James reconheceu a alegação e, em seguida, a destruiu ponto por ponto, explicando que eu havia enviado $1,800 por mês à minha mãe durante 2 anos, totalizando $43,200, se os clientes dele decidissem levar o caso adiante. A carta concluía: minha cliente está preparada para apresentar uma reconvenção no valor total de $43,200, além de honorários advocatícios e danos morais. Temos registros bancários documentando todas as transferências. James enviou o e-mail diretamente do endereço do escritório dele naquela mesma noite. 3 dias depois, o advogado deles respondeu com uma mensagem curta: seus clientes haviam decidido não prosseguir com o processo. E foi assim que tudo acabou. As ligações pararam, as mensagens cessaram, os e-mails sumiram. Por meio de parentes em comum, fiquei sabendo que as coisas não estavam indo nada bem por lá. Meu pai ainda não tinha conseguido outro emprego. Eles venderam um dos carros para conseguir pagar o último ano da faculdade da Lily. Os credores ligavam o tempo todo, e eles corriam o risco de perder a casa. 1 ano atrás, essa notícia teria me destruído. Eu teria corrido para ajudar não importando como tinham me tratado. Mas agora, tudo o que senti foi uma pena distante, daquelas que a gente sente por desconhecidos ao ver uma notícia ruim na TV. Eles fizeram suas escolhas. Me trataram como uma fonte de dinheiro, não como uma filha. Se aproveitaram do meu amor e da minha generosidade, e me descartaram no momento em que acharam que eu não era mais útil. Hoje faz 1 ano desde que me mudei para o meu próprio lar. Acabei de dar entrada na compra de uma casa simples, através de um programa para compradores de primeira viagem. Ainda não é a casa dos meus sonhos, mas é um ótimo começo. Minha conta poupança está mais saudável do que nunca. Consegui mais uma promoção no trabalho, e até comecei a namorar alguém que me respeita e que respeita os meus objetivos. Às vezes, em momentos de silêncio, ainda sinto uma pontada de tristeza, não pelo dinheiro, mas pela perda da ilusão de ter uma família. Eu achava que sabia quem eles eram, acreditava que me amavam do jeito que eu os amava. Mas ganhei algo mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro ou até mesmo do que a própria família: autoestima. Hoje, eu sei o meu valor, e nunca mais vou permitir que ninguém seja família ou não me faça esquecer disso. Quanto aos meus pais e a Lily, ouvi dizer que ainda estão enfrentando dificuldades. Mas os problemas deles não são mais meus. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estou verdadeiramente livre, e não existe dinheiro no mundo que me faça abrir mão disso.